Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes aqui em Vila Vicêncio, Colômbia, e todos os que estão através da rádio, e também os aqui presentes. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e também sobre mim. E nesta noite, Cristo nos fale diretamente à nossa alma e nos revele o seu programa correspondente a este tempo final. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos ler na Escritura, em São Mateus, capítulo 11, versículo 25 ao 27, onde disse: Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. O nosso tema para esta ocasião é a necessidade de revelação. Os aqui presentes podem se sentar. Há uma necessidade na alma de toda pessoa que vive neste planeta Terra. E essa é a necessidade de ter e receber da parte de Deus a revelação. A revelação divina para o tempo em que lhe tocou viver, para poder reentender o programa divino que Deus está realizando. Agora, para este grande evento da vinda do Filho do Homem, e que tem duas partes, as quais são a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Se requer a revelação do céu, a revelação de Deus. Por quê? Porque dos sábios e dos entendidos, esta revelação divina foi ocultada. E assim é para este tempo final. Vejam como nos disse aqui na passagem que lemos. Disse: Porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Quem eram os sábios e entendidos no tempo de Jesus? Eram aqueles grandes doutores em teologia da religião hebreia e todos os demais sábios religiosos de todas as demais religiões. Agora vejam como a primeira vinda de Cristo estava oculta. A vinda do Filho do Homem como o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Estava no meio deles, no meio do povo hebreu. Veio para o que era seu, o povo hebreu, e os seus não o receberam. Porque estava oculta a revelação da primeira vinda de Cristo e que estava se cumprindo no meio do povo hebreu. E se requeria a revelação do céu para poder compreender o cumprimento da primeira vinda de Cristo, o cumprimento da vinda do Messias. Promessa que estava cumprida em um jovem carpinteiro de Nazaré, em um jovem obreiro da construção. Quando Deus promete algo grande na sua palavra, quando o cumpre de uma forma muito simples. Agora, este grande evento da vinda do Filho do Homem no meio do povo hebreu era o maior evento prometido para ser cumprido. E quando este grande evento foi cumprido, o seu cumprimento foi tão simples que os sábios e entendidos
em religião, ou seja, em teologia, em assuntos religiosos, como o Concílio da Religião Hebreia, composto por 70 sábios religiosos e 70 homens capacitados com os seus doutorados em teologia. E esse grupo do concílio, encabeçado pelo sumo sacerdote, quando se cumpriu a vinda do Messias, não podiam crer que aquele jovem carpinteiro de Nazaré era o cumprimento da vinda do Messias. E o rejeitaram. Sempre trataram de impedir que ele crescesse em seu ministério. Mas quando viram que seguia crescendo e que não podiam fazer nada contra Jesus, porque o povo via os sinais e maravilhas que Jesus fazia e escutava a sua poderosa palavra. E as pessoas queriam escutar a Jesus. Mas vejam vocês como a religião se levantou contra Jesus. A religião, encabeçada por seus grandes líderes religiosos, e combateu a primeira vinda de Cristo. E agora, vejam vocês, a pergunta é: e a segunda vinda de Cristo? A vinda do Filho do Homem para o último dia também será combatida pelos religiosos deste tempo em que vivemos? Vamos ver se nos resta tempo para olhar as Escrituras e o que diz que acontecerá na segunda vinda de Cristo. Agora vamos ver por aqui o que aconteceu no capítulo 11 de São João, versículos 47 em diante, disse: Depois os principais sacerdotes e os fariseus formaram conselho e diziam: O que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Ou seja, Jesus. Se o deixamos assim, todos crerão nele. E virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nossa nação. E Caifás, um deles que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: Vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo, e que não pereça toda a nação. E que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote daquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia, pois consultavam-se para o matarem. Jesus, pois, já não andava manifestamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra junto do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali ficou com os seus discípulos. Agora vejam como estão vendo todas as maravilhas que Deus está fazendo através da sua manifestação em carne humana, nesse véu de carne chamado Jesus, e então querem matar a Jesus. E também queriam matar a Lázaro, aquele que Jesus ressuscitou, para ofuscar toda a obra de Deus correspondente à primeira vinda de Cristo. Agora vejam como a religião se levantou, encabeçada por seus líderes religiosos daquele tempo, e se levantou contra a primeira vinda de Cristo. Mas estava escrito que essas coisas aconteceriam, porque os líderes religiosos daquele tempo estariam cegos espiritualmente e não poderiam compreender, ver a primeira vinda de Cristo, porque eles a esperavam em outra forma. E lhes veio de uma forma em que eles não esperavam, mas veio de acordo com como Deus havia prometido. E quando Deus cumpre o que Ele prometeu, essa é a interpretação que Deus dá ao que Ele prometeu. Não importa que interpretação tenha os grandes líderes religiosos ou os teólogos do tempo em que Deus cumpre essas promessas. O importante é a interpretação que Deus dá, cumprindo esta promessa. Agora, podemos ver que se requeria a revelação do céu para poder compreender o mistério da primeira vinda de Cristo, da vinda do Filho do Homem no meio do povo hebreu, vindo como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo.
quando nas profecias disse que o povo ou a religião há de rejeitar ao Messias, então para esse tempo haverá grandes líderes religiosos cegos guiando ao povo cego. E é por isso rejeitam ao Messias. Por isso, quando aqueles líderes religiosos se levantaram contra Jesus, ele lhes disse: cegos, guias de cegos. Se um cego guia a outro cego, ambos cairão na cova, ou seja, no buraco. E aqueles líderes religiosos que não podiam ver em Jesus o cumprimento da vinda do Messias, estavam cegos espiritualmente. Cegos para não poder ver o cumprimento da vinda do Messias como o Cordeiro de Deus. E quando estava profetizado para aquele tempo que o Messias morreria na metade da semana número 70, então tinha que haver líderes religiosos cegos que não vissem a primeira vinda de Cristo. E esses eram os líderes que estavam guiando o povo religiosamente. Agora podemos ver que então se requeria uma revelação do céu, porque aqueles líderes religiosos não tinham a revelação, o conhecimento do cumprimento da primeira vinda de Cristo. Portanto, se requeria uma revelação celestial do céu, enviada à pessoa, para poder ver, entender e compreender que Jesus de Nazaré era o cumprimento da vinda do Messias. E houve pessoas que receberam essa revelação, porque com o ensinamento que tinham dos grandes líderes religiosos, as pessoas não podiam compreender que Jesus era o Messias, porque esses líderes religiosos estavam contra Jesus de Nazaré. E agora, vejam como vem a revelação do céu para as pessoas que não tinham os conhecimentos teológicos que tinha o sumo sacerdote e os líderes do concílio do Sinédrio. E agora, nos diz em São Mateus, no capítulo 16, versículos 13 em diante. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que sou eu? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Esta revelação veio diretamente do Pai Celestial, pois essa revelação a religião hebreia não a tinha. Essa revelação da primeira vinda de Cristo, a sua vinda sendo cumprida em Jesus de Nazaré. O sumo sacerdote não a tinha. O concílio do Sinédrio não a tinham. Eles não tinham essa revelação. Por isso eles diziam que Jesus era samaritano e que tinha demônios. E era Beelzebu e lançava fora os demônios pelos dedos de Beelzebu. E assim por diante. Eles pensavam sobre Jesus. Não tinham a revelação de quem era Jesus Cristo. Mas Pedro a obteve do céu. Não a pôde obter aqui na terra. Não a pôde obter através da religião hebreia. Não a pôde obter através dos seus líderes religiosos, porque eles ensinavam que Jesus não era de Deus. Mas agora do céu veio a revelação do Pai Celestial a Pedro. E soube que Jesus era o Cristo, o ungido, o Filho do Deus vivente, que havia vindo na terra no cumprimento da vinda do Messias. E agora Jesus lhe disse: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja está edificada sobre a revelação de Jesus Cristo. A revelação de Jesus Cristo em cada etapa, em cada era, através da história de Cristo, através da história da palavra de Deus, sendo cumprida de era em era.